Leitura do capítulo 28, Desfazer o medo, seção 1, a memória presente. O milagre nada faz, tudo o que ele faz é desfazer. O milagre apenas desfaz os medos, os ataques, as culpas, os especialismos, os erros, os julgamentos e toda a ideia de separação. E assim, ele anula qualquer tipo de interferência naquilo que foi feito. Ele não acrescenta nada, apenas retira. E o que ele retira já se foi há muito, mas tendo sido guardado na memória, parece ainda ter efeitos imediatos. Esse mundo acabou há muito tempo. Os pensamentos que o fizeram já não estão mais na mente que os pensou e os amou por um breve período de tempo. Ele traz que os pensamentos que criaram, que imaginaram esse mundo de sofrimento, de condenação e de separação, já não estão mais na mente que os pensou e que amou esses pensamentos por um breve espaço de tempo. O milagre apenas mostra que o passado se foi e o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. A lembrança de uma causa só pode produzir ilusões da sua presença, mas não efeitos. Que interessante que está trazendo. A lembrança de uma causa que já não existe mais, ela não pode trazer os efeitos reais dessa ilusão, mas ela pode produzir ilusões de que aquilo ainda está presente, de que os efeitos ainda estão presentes. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências deixadas sem uma causa. Por que iria se prender a ela na memória se não desejasse os seus efeitos? Ele está perguntando por que a gente ainda iria querer manter essa causa da culpa na nossa memória se a gente já não quer mais os efeitos desastrosos de sofrimento que essa causa nos gera. O lembrar é tão seletivo quanto a percepção, sendo o tempo passado da percepção. Mas isso é apenas a percepção do passado, como se ele estivesse ocorrendo agora e como se o passado ainda estivesse presente para ser visto. A memória, assim como a percepção, é uma habilidade inventada por você mesmo para tomar o lugar que Deus te deu na sua criação. E, como todas as coisas que fez, a memória pode ser usada para servir a outro propósito e para ser um meio para alguma outra coisa. Ela pode ser usada para curar e não para ferir, se você desejar que assim seja. Nada do que é empregado para curar representa um esforço para fazer qualquer coisa que seja. É um reconhecimento de que não tem quaisquer necessidades que signifiquem que alguma coisa tenha que ser feita. E é uma memória não seletiva que não é usada para interferir com a verdade. Todas as coisas que o Espírito Santo pode empregar para curar foram dadas a ele sem o conteúdo e os propósitos pelos quais foram feitas. Elas são apenas habilidades sem uma aplicação. Elas aguardam para serem usadas e elas não são dedicadas a coisa alguma e não têm nenhum objetivo. O Espírito Santo, de fato, pode fazer uso da memória, pois o próprio Deus está lá. Entretanto, essa não é uma memória de eventos passados, mas apenas de um estado presente. Então, a memória que o Espírito Santo utiliza, ela é um estado presente, um estado de presença. E é também onde Deus habita. Porém, as memórias com as quais a gente está apegado são memórias de eventos passados que sequer existem mais na nossa vida,
mas que a gente apenas se apegou aos efeitos da causa que é a culpa. E por isso estamos vivendo cotidianamente os efeitos da culpa. Está habituado há tanto tempo a acreditar que a memória guarda apenas o que é o passado e por isso é difícil para você compreender que ela é uma habilidade capaz de lembrar o agora. Está trazendo que a nossa memória é uma habilidade inata de lembrar apenas o agora. E o agora não é outra coisa senão a eternidade. Por isso, um curso em milagres trouxe muitas vezes que a gente já está vivendo na eternidade. Mas a nossa mente dividida nos coloca o tempo todo nos pensamentos, nas ideias e nas crenças de passado ou de futuro, revezando entre esses pensamentos. As limitações que o mundo impõe à lembrança são tão grandes quanto aquelas limitações que você permitiu que o mundo te impusesse. Não existe nenhum elo da memória com o passado. Não existe nada que, em essência, ligue a nossa memória ao passado. Apenas a nossa escolha de que isso seja possível. Se você quiser que haja uma ligação ou um elo, então haverá. Mas apenas o teu desejo fez o elo, e só você prendeu a memória a uma parte do tempo onde a culpa ainda parece pairar. Olha só, gente. O uso que o Espírito Santo faz da memória está bem à parte do tempo. O uso que o Espírito Santo faz da memória não está vinculado ao tempo, principalmente ao tempo passado. Ele não busca usar a memória como um meio de reter o passado, mas, ao invés disso, ele usa a memória como um modo de permitir que o passado se vá. A memória guarda a mensagem que recebe e faz o que lhe é dado a fazer. Ela não escreve a mensagem nem aponta para que serve. Assim como o corpo, a memória não tem qualquer propósito em si mesma. E se parece servir para cultivar o ódio antigo e fazer para você retratos de cenas de injustiças e ferimentos que estava guardando, essa foi, na verdade, a mensagem que você lhe pediu e assim a sua memória será. Então a nossa memória vai guardar e vai nos trazer exatamente aquilo que a gente decide manter nela. Se é um ódio antigo, a memória vai trazer retratos e cenas de injustiça e ferimentos que justifiquem esse ódio antigo. Comprometida com as cavernas da memória, a história de todo o passado do corpo lá se esconde. É na memória que está escondida todas as tragédias, todos os sofrimentos, toda a história do passado do corpo físico, quando ele surgiu e o propósito pelo qual ele se manifestou. Todas as estranhas associações feitas para manter o passado vivo e o presente morto estão armazenadas dentro da memória, esperando pela tua ordem para que elas te sejam trazidas e revividas. Então, todas essas estranhas associações para manter o passado vivo dentro de nós e para não vivermos o presente, por isso que ele traz que o presente está morto, estão armazenadas dentro da memória, esperando apenas pela nossa decisão para que essas memórias nos sejam trazidas e que a gente possa revivê-las. Eu vou retomar essa frase. Todas as estranhas associações feitas para manter o passado vivo e o presente morto estão armazenados dentro da memória, esperando apenas pela sua decisão para que elas te sejam trazidas e assim revividas. Desse modo, os seus efeitos parecem ser aumentados pelo tempo que levou consigo o que as causou. Desse modo, os efeitos da culpa parecem terem sido aumentados
pelo tempo que já levou embora a culpa, a ideia de pecado e de separação. Quando a gente escolhe reviver essas memórias, elas se amplificam na nossa vida e, da mesma forma, aumentam os nossos sofrimentos. No entanto, o tempo não é senão uma outra fase do que nada faz. Ele está trazendo que o tempo é isento de significado, de algo que nada faz. O tempo está atrelado ao corpo físico e também ao ego. Ele trabalha de mãos dadas com todos os outros atributos com os quais você busca manter oculta a verdade acerca de ti mesmo. O tempo não leva nada embora e nem é capaz de restaurar nada. No entanto, você faz um estranho uso do tempo, como se o passado tivesse causado o presente e como se o presente não fosse apenas uma consequência desse passado, na qual não se pode fazer mudança alguma, posto que a sua causa se foi. Olha que interessante. Ele trouxe que, como a gente usa o tempo de forma estranha, a gente tem um entendimento de que esse presente que a gente vive é uma consequência do passado, que é a causa. E que por isso mesmo, nesse presente que é a consequência do passado, não é possível fazer nenhuma mudança porque a causa já se foi, porque o passado já não está mais aqui. Então o meu presente vai ser simplesmente uma manifestação desse passado onde eu não posso mudar nada. Só que isso tudo é uma ilusão da nossa mente, tentando nos impedir de acessar o agora, o estado de presença, para que a gente possa fazer todas as transformações que são possíveis. Principalmente porque nós já sabemos que o presente é esse instante transcendental, esse instante mágico, onde tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Todas as curas, todas as liberações, todas as transformações, toda a conexão com a nossa fonte criadora, tudo só pode ser manifestado no presente. Fora do instante santo, nós não podemos fazer nenhuma mudança real, verdadeira na nossa vida. Entretanto, a mudança tem que ter uma causa que dure ou ela não permanecerá. Nenhuma mudança pode ser feita no presente se a sua causa é o passado. É isso que eu acabei de falar. Se a causa do presente está atrelada ao passado, então o presente vai ser um efeito do passado. E nesse presente que está aprisionado no passado, aí a gente não consegue fazer nenhum tipo de transformação. Do modo como usa a memória, nela você só mantém o passado e assim ela constitui uma maneira de manter o passado contra o agora. Não se lembre de nada do que ensinou a ti mesmo, pois foi mal ensinado. Ele pede que a gente esqueça tudo aquilo que a gente mesmo ensinou para nós, porque, caso contrário, nós vamos ficar repetindo o passado no presente, inconscientemente. E quem manteria uma lição sem sentido em sua mente quando pode aprender e preservar outra lição melhor? Quando as antigas memórias de ódio aparecerem, lembre-se de que a sua causa se foi. Então, quando a gente estiver prestes a manifestar os efeitos do ódio, dos medos, dos sofrimentos, das culpas, dos ataques, que a gente se lembre que a causa de tudo isso já se foi. Ela não existe mais. Nós estamos apenas reagindo a efeitos ilusórios da causa que já não existe mais. Tem que ter um autodomínio imenso. Por isso o autoconhecimento é importante, porque quando uma dessas emoções distorcidas chega, ela parece que sobe assim, que toma conta do nosso ser. E toma conta mesmo. Aí que vai entrar o autodomínio, o autocontrole e a sabedoria para lidar com aquilo da melhor forma possível, entendendo que isso é apenas um condicionamento, algo que a gente está tão acostumado a reagir que isso é um fator conhecido, é uma zona de conforto.
Vem uma sensação que nos tira da presença e a gente reage inconscientemente, porque é algo familiar, algo que a gente fez inúmeras vezes, mas que pode ser mudado, que pode ser curado, principalmente. Então, vou retomar a frase aqui. Quando as antigas memórias do ódio aparecerem na sua mente, lembre-se de que a sua causa se foi, e assim não pode compreender para que servem. Não permita que a causa que você quer dar a elas agora seja aquilo que fez com que elas fossem o que eram ou pareciam ser. Fica contente porque ela se foi, porque a causa dessas memórias se foi, pois é disso que teria que ser perdoado, e vê no seu lugar os novos efeitos de uma causa aceita agora, com consequências aqui. Tanto a palavra agora como a palavra aqui estão destacadas. Ele está pedindo que a gente veja no lugar desses efeitos de uma causa que não existe, novos efeitos de uma causa aceita no agora, no presente, com consequências somente aqui, no momento presente. Elas te surpreenderão com a sua beleza. As novas ideias antigas que trazem consigo serão as felizes consequências de uma causa tão antiga que em muito excede o alcance da memória que a sua percepção pode ver. Aqui está trazendo que as novas ideias antigas, das quais a gente não se lembra, vão trazer com elas as felizes consequências de uma causa muito antiga, e a palavra causa está com letra maiúscula, que no meu entendimento é a causa maior de todas as coisas, que é o próprio Deus. Então vai trazer as consequências da memória de Deus, da lembrança de Deus, e que essas memórias excedem o alcance da memória que a nossa percepção pode ver. Essa é a causa que o Espírito Santo tem lembrado para ti quando quer esquecer. E novamente aqui a palavra causa está com letra maiúscula. Ele está tentando nos fazer lembrar do próprio Deus. Ela não é uma causa passada, porque o Espírito Santo não permite que Deus deixe de ser lembrado. Ela nunca mudou, essa causa maior no caso, porque nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não a mantivesse a salvo em sua mente. Suas consequências, de fato, parecerão novas porque você pensava que não se lembrava da causa. Novamente aqui a palavra causa está com letra maiúscula. No entanto, ela nunca deixou de estar na sua mente, pois não foi vontade do seu Pai que ele não fosse lembrado pelo seu Filho. É a lembrança do próprio Deus, porque nunca foi a vontade dele que nós nos esquecêssemos dele e também que não lembrássemos que somos o próprio Filho de Deus. Mas aquilo de que você se lembra nunca foi, ou seja, tudo aquilo que a gente se lembra nunca existiu. Veio da ausência de causalidade que confundiu com uma causa. Quando aprender que se lembrou das consequências que não tiveram causa e que jamais poderiam ter efeitos, não poderá deixar de rir, ou seja, a gente vai ficar feliz de se lembrar que nós estávamos mantendo apenas consequências e causas que nunca existiram. E o pior, que estávamos vivenciando isso, por isso estávamos vivendo apenas a partir de ilusões. O milagre te recorda uma causa para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por qualquer interferência. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é, e tu, que és o seu efeito, é tão imutável e perfeito quanto ela. Nós que somos o efeito dessa causa maior, que é o próprio Deus, somos tão perfeitos e imutáveis quanto o próprio Deus. A memória dessa causa não está no passado e nem aguarda no futuro. Ela não é revelada nos milagres. Os milagres apenas te lembram
de que ela não se foi, de que essa causa está presente, de que Deus está presente o tempo todo, em tudo e em todos. Quando você a perdoar pelos teus pecados, ela não será mais negada. Quando a gente perdoar a causa maior, quando a gente perdoar o próprio Deus, vejam isso, gente, pelos nossos próprios pecados, essa causa maior, que é Deus, não será mais negada. Então, nós temos que perdoar todos os aspectos do nosso ser. Tudo aquilo que a gente julga como bom ou ruim, como positivo ou negativo, temos que perdoar todas as dualidades e todas as ilusões. Você que tem buscado fazer um julgamento a respeito do teu próprio Criador, não é capaz de compreender que não é Ele quem julga o seu filho. Quer negar a Ele os seus efeitos, no entanto, eles nunca foram negados. Nós estamos negando ao próprio Deus os efeitos dele, que somos nós. Porém, esses efeitos nunca foram negados e não podem ser negados. Nós não podemos negar ou tentar desfazer que somos o Filho Santo de Deus. É impossível desfazer isso. Nunca houve um tempo no qual o seu filho pudesse ser condenado pelo que carece de causa e é contra a vontade de Deus. Nunca houve um tempo em que nós, que somos o Filho Santo de Deus, pudéssemos ser condenados por aquilo que carece de causa, por aquilo que é uma ilusão, que nos mantém aprisionados aqui no mundo da forma, que é a personalidade ou o ego, porque ele não tem causa e ele não pode ir contra a vontade do Criador. O que a sua lembrança quer testemunhar é apenas o medo de Deus. O que as nossas memórias atreladas ao ego estão tentando nos provar é apenas o medo que a gente sente do próprio Deus, porque o próprio ego nos fez acreditar que Deus vai nos castigar, que Deus vai nos punir, que nós estamos condenados aqui na vida, que nós somos pecadores. Tudo isso são equívocos, são ilusões, são pensamentos irreais. Vou retomar a frase. O que a sua lembrança quer testemunhar é apenas o medo de Deus. Ele não fez o que você teme, e nem você o fez. E assim, a sua inocência não foi perdida. Não necessita de cura para ser curado. Em quietude, vê no milagre uma lição em permitir que a causa tenha os seus efeitos próprios e em não fazer qualquer coisa que possa interferir. Vamos esclarecer essa frase. Em quietude, serenamente, com calma, veja no milagre apenas uma lição em permitir que a causa tenha os seus efeitos próprios, ou seja, que Deus tenha o seu Filho Santo junto com ele, e não em fazer qualquer outra coisa que possa interferir com esse relacionamento santo entre a gente, a nossa essência crística e o próprio Deus. O milagre vem em quietude à mente que para por um instante e fica quieta. O milagre, ele só vem na mente que está calma, que está em paz, que está livre de conflitos. A partir daquele tempo passado em quietude e da mente que ele então curou em silêncio, o milagre alcança gentilmente outras mentes para compartilhar a sua quietude. E elas se unirão para não fazer nada que possa impedir a radiante extensão desse milagre de volta à mente de Deus que deu origem a todas as mentes. Só voltando aqui um pouquinho na frase que ele disse que a partir do tempo que a gente passar em quietude, com a mente serena, nessa mente que encontrou o silêncio, o milagre vem gentilmente para unir a outras mentes e para compartilhar a sua própria quietude. Isto é, se a minha mente está serena, então o milagre pode vir
no momento presente, para compartilhar a quietude da minha mente com outras mentes. E essas outras mentes que irão compartilhar a minha paz, a minha quietude, a minha mente serena, elas não vão fazer nada que impeça a radiante extensão desse milagre de volta para a mente de Deus, que deu origem a todas as mentes. É muito lindo. Como o milagre nasceu de um ato de compartilhar, que no meu entendimento é compartilhar a paz, não pode haver pausa no tempo que cause o adiamento do milagre em sua ida apressada para todas as mentes inquietas, trazendo-lhes um instante de serenidade. Então, quando o milagre é estendido a partir da quietude da minha própria mente, ele vai apressadamente ocupar todas as outras mentes que estão inquietas, trazendo a elas um instante de serenidade. Olha só, gente, o poder transformador do nosso estado de serenidade. Ele alcança todos que estão com as mentes inquietas ao nosso redor. É muito poderoso isso, né? Então, a partir dessa extensão da mente em quietude e do milagre manifestado, ele segue aqui. O que queriam lembrar está em quietude agora, e o que veio para tomar o seu lugar não será depois completamente esquecido. Ele, a quem o tempo é dado, agradece por cada instante de quietude que lhe é dado. A palavra quem está com letra maiúscula. Eu entendo que é o próprio Cristo. Então, eu vou retomar aqui essa frase. O Cristo, a quem o tempo é dado, agradece por cada instante de quietude que lhe foi dado. Pois nesse instante se permite à memória de Deus oferecer todos os seus tesouros ao Filho de Deus para quem foram guardados. Como ele os oferece alegremente àquele a quem eram destinados quando lhe foram dados. Como Deus oferece alegremente esses tesouros àquele que é o seu Filho Santo, a quem esses tesouros foram destinados. E o seu Criador compartilha os seus agradecimentos, porque ele não quer ficar privado dos seus efeitos. Deus não quer ficar privado de nós que somos os efeitos dele. O silêncio de um instante em que o seu Filho aceite, dá boas-vindas à eternidade e a Deus, e permite que eles entrem onde querem habitar, e permite que a consciência crística entre junto com Deus onde eles querem habitar, que é no nosso templo sagrado. Pois nesse instante santo, o Filho de Deus nada faz que o amedronte. E como surge instantaneamente a memória de Deus na mente que não tem nenhum medo que a mantenha afastada. O medo é o que afasta Deus da nossa mente. Sua própria lembrança se foi. Não há nenhum passado para manter a sua imagem amedrontadora, impedindo o alegre despertar para a paz presente. As trombetas da eternidade ressoam através da serenidade, entretanto, não a perturbam. E o que é lembrado agora não é o medo, mas sim a causa, que no caso é Deus, pois o medo foi feito para não deixar que ela fosse lembrada e para desfazê-la. Quando o medo não está presente, nós nos lembramos de Deus instantaneamente. A serenidade fala em sons gentis do amor que o Filho de Deus recorda de um tempo anterior, antes que a sua própria lembrança se interpusesse entre o passado e o presente, tornando-os inaudíveis. Agora, o Filho de Deus está, afinal, ciente da causa presente e de seus efeitos benignos. Agora, o Filho de Deus está ciente da presença de Deus e da presença
da sua própria consciência crística. Por isso ele falou os seus efeitos benignos. Agora ele compreende que o que fez não tem causa, não tendo quaisquer efeitos. Ele nada fez, e ao ver isso, compreende que nunca teve necessidade de fazer coisa alguma e nunca fez. Tudo isso para dizer que nós vamos trazer à nossa consciência que tudo aquilo que a gente fez foi apenas ilusões e que por isso mesmo nós não fizemos coisa alguma, porque eram ilusões. A sua causa é os seus efeitos. Agora está tudo com letra maiúscula. A nossa causa é Deus e nós somos o efeito dessa causa maior. Nunca houve uma outra causa além dessa, que pudesse gerar um passado ou um futuro diferentes. Os seus efeitos são imutavelmente eternos, além do medo e inteiramente além do mundo do pecado. Os efeitos de Deus, que é o nosso ser crístico, é imutavelmente eterno. Ele nunca vai mudar, nunca vai deixar de ser eterno. E ele está além de todo medo e totalmente separado do mundo do pecado. O que foi perdido quando se deixa de ver o que não tem causa? Está perguntando, o que a gente vai perder quando a gente vê aquilo que não tem causa, quando a gente reconhecer que tudo aquilo que a gente viveu não tinha causa alguma. E onde está o sacrifício quando a memória de Deus veio para tomar o lugar da perda? Quando a memória de Deus vem para tomar o lugar daquilo que a gente imagina que perdeu. Que melhor maneira de fechar a pequena brecha entre as ilusões e a realidade do que permitir que a memória de Deus flua através dela, que a memória de Deus flua através dessa brecha, fazendo com que venha a ser uma ponte que se atravessa em apenas um minuto para alcançar o que está além. Então, quando a gente permite que a memória de Deus venha preencher essa brecha entre as ilusões e a realidade, essa memória de Deus vai ser a ponte pela qual nós vamos atravessar em apenas um minuto para alcançarmos o que está além das ilusões. Pois Deus a fechou com Ele mesmo. Olha que lindo! Deus fechou essa brecha com Ele mesmo. A sua memória não foi embora deixando um filho para sempre perdido em uma das margens, de onde ele vislumbra a outra margem, mas que nunca pode atingir. Ele está trazendo que a memória de Deus não foi embora, deixando o Filho de Deus, que somos cada um de nós, perdidos em uma das margens, de tal modo que a gente ficasse olhando para a outra margem sem nunca poder atingi-la, porque não tem uma ponte para atravessar. E foi por causa disso que ele trouxe a frase anterior. Deus preencheu essa brecha com Ele mesmo. Ele é a própria ponte para o estado de eternidade. Seu Pai quer que seu filho seja erguido e gentilmente carregado até a outra margem. Ele construiu a ponte e será ele quem irá transportar o seu filho através dela. Nossa, é muito lindo, né, gente? Não tenha medo de que ele possa falhar no que é a vontade dele. E não tenha medo de ser excluído da vontade de Deus, a qual existe para ti. Olha que lindo, que a gente não tenha medo de que Deus não vai nos ajudar nessa vida a alcançar a salvação, a viver na eternidade, que a gente não tenha medo de que Deus possa falhar naquilo que é a vontade dele mesmo, e que a gente não tenha medo de ser excluído da vontade de Deus, porque essa vontade existe somente para a gente, para que a gente viva uma vida abundante, plena, feliz e muito amorosa. Que lindo, né, gente? Fim da leitura do livro-texto.